Bom, antes de entrar no Salmo 127, preciso explorar essa palavra chamada família, porque no século em que a gente está vivendo, irmãos, a cada tempo que passa está difícil para a igreja explorar ou falar de uma área chamada família por causa das diversidades. Antes da gente entrar no princípio para uma família saudável nesse salmo, a gente precisa entender, porque a gente ouve de forma banalizada que a família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus, irmãos? Mas todas as famílias são um projeto de Deus? Então é isso que a gente precisa entender. Porque para que a família seja o projeto de Deus, ela precisa estar nos princípios que Deus ordenou para ela. Não tem como a gente falar de família sem olhar para a origem. Para a gente entender o propósito estabelecido para uma família, a gente precisa olhar para o princípio. E quando nós olhamos para o princípio em Gênesis, existem conceitos lá, a partir da criação, que servem para nós. Deus é o mesmo? Sim ou não? Deus continua sendo o mesmo? Então aquilo que Deus instituir, Ele vela para cumprir. Aquilo que Ele decretar, Ele vela. Se tem alguém que respeita a palavra posicionada, é o nosso Deus. Tanto é que Cristo é a própria palavra expressada, é o verbo que se fez carne. Então, Deus, por isso que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que Deus falou, está falado. Então, Deus deixou princípios que antes da gente entrar aqui, a gente precisa entender. E um dos princípios que Ele instaurou de Gênesis é que uma família constituída, família de Deus, é a partir de um homem e uma mulher. Embora seja difícil falar isso para a igreja, mas é isso que o Senhor fala na sua palavra. Ele cria o homem, todos conhecem a história de Adão, ele cria o homem, forma o homem do pó da terra, e a partir dali, dá um sono profundo, tira a mulher da costela do homem. Adão, quando olha, fala: carne da minha carne, osso dos meus ossos. E a partir dali, Deus começa a se expressar, porque ali foi a primeira família estabelecida e construída por Deus. Um homem e uma mulher, macho e fêmea, foi o que o próprio Deus instituiu. Tudo que foge daquilo que Deus instituiu no princípio, foge dos princípios dele, foge da sua vontade. Então, para a gente entender, primeiro, a família, a junção da família, é o que está em Gênesis. Cria o homem, depois cria a mulher a partir da costela do homem. E a partir dali, Deus ele vai deixando os ensinamentos, aonde ele une a mulher com o homem, ou melhor, ele une a mulher com o homem, e a partir dali ele deixa o ensinamento de Gênesis capítulo 2, verso 24, onde ele diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua, e se unirá a sua mulher, e ali ambos serão uma só carne. E ali Deus traz o conceito de unidade na família. Por que que Deus fala que a partir de um homem e uma mulher se constitui uma família? Porque somente nessa junção há possibilidade de criação. A única forma de procriar, a única forma de gerar está a partir de um homem e de uma mulher. Quando o homem, a partir do seu instrumento, tem o ato de penetração, e vocês entendem a ligação, a linguagem, o que sai do homem
entrando na mulher é que tem a junção de procriar-se. Vai para o ovário e dali cresce e germina. Por que que esse é o cenário de uma família? Porque foi isso que Deus instituiu. Tudo que foge da criação de Deus não é um projeto estabelecido por Deus. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio. E é interessante quando ele fala deixar, porque ele fala soltar. O sentido original é soltar, é abandonar, é largar. O homem deixa seu pai e sua mãe, e a partir dali ele sai da puberdade. Ele corta o cordão umbilical. Por isso que a gente é ensinado, uma família é constituída a partir de outra família que é constituída. Você gera, seu filho cresce a partir de você, encontra uma esposa, casa, já é outra família. Só é parentela, mas é outra família estabelecida. E desde o princípio foi assim. E o que a gente precisa entender? Que a união de uma família é uma união monogâmica. A gente entende sobre a monogamia, bigamia e poligamia. A gente ouve muito mais falar sobre poligamia por causa da diversidade também do século. O que é a monogamia? É a junção com um parceiro ou com uma parceira. Você só se envolve sexualmente com ela. Você só se aliancia com ela. A família estabelecida por Deus está a partir deste princípio. O homem não pode ter mais de uma mulher. A mulher não pode ter mais do que um homem, porque a família é monogâmica. Você está aqui, irmãos? O casamento é monogâmico. Quando foge disso, não é princípio estabelecido por Deus. Por isso que o adultério destrói. Por isso que o adultério promove destruição. Por que que o adultério promove destruição? Porque foge dos princípios estabelecidos por Deus. Você está aqui? Toda vez que alguém adultera, tanto o homem quanto a mulher, dar uma resposta para Deus em desobediência. Dizer para Deus, eu não concordo com o casamento monogâmico, porque eu preciso me relacionar com outra mulher. Eu preciso me relacionar também com outro homem. Foge do princípio de Deus e quebra o conceito família. E para restaurar, você está aqui, irmãos? Porque eu preciso olhar para Gênesis? Porque está lá. Aí você vai ver que ambos estavam nus, tanto Adão quanto Eva. Sabe o que isso está revelando? Não havia vergonha. E se tem um lugar, eu ouvi um pastor falar sobre isso, e eu falei, isso é uma verdade. Se tem um lugar onde você pode ficar nu, peladão, é diante da tua esposa, você é casado. Você fica nu na praia, irmão, peladão. Cadê? Você fica nu na praia? Você anda nu diante da sociedade? Por que que diante de Deus Adão e Eva ficavam nu? E eles não tinham do que se envergonhar? Ali é o conceito família. Porque ali a relação é favorável. Quantas vezes Adão quisesse se relacionar sexualmente com Eva, ele estava no padrão de Deus. Ali era o momento dele estar com ela. Então eles não tinham com o que se envergonhar. Poderia expor sua nudez. Você só pode se expor para Deus e para sua esposa, irmão. Você vai ver que deu ruim quando um filho olhou para o pai, viu o pai nu, e o pai foi lá e amaldiçoou. Você lembra desse cenário? Viu ele nu, ele já amaldiçoou logo o filho, porque você vê que depois da queda de Adão, as coisas começaram a fugir dos padrões de Deus. Aqui, por isso que eu falo que tem que olhar para Gênesis. Porque ali, irmãos, ali está o princípio.
Aí Paulo vai lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 13 e verso 4, Paulo vai dizer a seguinte coisa: o homem paga a devida benevolência à mulher, e a mulher, de igual forma, paga a benevolência ao homem. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Todos entendem a linguagem de Paulo. Se você não entende, eu vou revelar isso aqui para você. Ele está falando de área sexual. Pagar a benevolência é o boleto que se gera de relação. Por isso que ele fala, a mulher não tem controle sobre o seu próprio corpo, mas tem quem? Tem um marido. Ele está falando que o marido tem controle sobre o corpo da esposa. E de igual forma, o marido também não tem controle sobre o seu corpo, mas tem sua esposa. Ele está falando que o homem e a mulher devem esse débito um para o outro. Porque se fugir desse padrão, destrói. Amém, irmãos? Estou com vontade, estou querendo me relacionar. Você vai para a zoofilia animal? Ou você vai cair naquele princípio lá de trás que o homem de Deus falhou, quando tentou terceirizar, e a geração que Deus queria abençoar era a partir dele, a partir da sua esposa, porque Isaac já estava para ser gerado, né? Mas ela, como ela não tinha expectativas, vou dar minha conserva, mas fugiu dos padrões. Embora naquela época o homem tinha diversas mulheres, mas o princípio foi uma mulher que Deus estabeleceu, irmão. Depois da queda do homem, o homem ficou viciado em querer diversas mulheres. É só você ler que você vai acompanhar. O princípio é Gênesis. Então, o que foge disso, acabou. Por isso que dentro de um leito matrimonial diante de Deus, tua relação sexual louva o seu Deus. Por quê? Porque está dentro da aliança, irmão. Tem gente que tem medo de depois de se converter, tem medo de se relacionar com a mulher, como se fosse fazer algo absurdo. O único lugar que o homem pode ter relação sexual com a mulher é dentro do casamento. Não tem outra coisa. Não existe outro padrão. O padrão é esse. Se aliançou, se farte. Paulo falou, meu amigo, eu dou um conselho para vocês. Se vocês conseguirem ficar como eu, vem na minha. Mas se você não consegue, casa, porque é melhor casar do que? É melhor casar do que? Ele está falando de um princípio. É melhor se unir do que ficar se encostando. Porque um princípio estabelecido por Deus é aliança no dedo e aliança sexual estabelecida. Então esse é o princípio básico, irmãos. O que foge disso, acabou, irmãos, destruiu. Aí a gente vai para Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e os... Mas adúltero não é ímpio? Deus julgará os ímpios e os adúlteros, mas adúltero não é ímpio? Deixa a pulga atrás da orelha. Então você percebe que matrimônio, aliança, família, projeto de Deus tem princípios, tem valores, tem estatutos, não cai na façanha do mundo. O mundo está na poligamia, todo mundo é de todo mundo, ninguém tem dono. Todo mundo se junta, todo mundo se embaralha, se embaraça, ninguém é de ninguém. Esse conceito não cabe para nós. Se juntou, se aliançou, garra e vai até o final, senão é prejuízo. Amém? Leito sem mácula. Como é que você vai macular seu leito? Quando você se desvia. É o segundo exemplo, adultério. Adultério só se comete no casamento, irmão. Adultério não se comete sem aliança é fornicação. Adultério é se casar e ter relação sexual com outra pessoa. Isso é adultério. Tanto é que é o conceito que Deus falava
para o seu próprio povo. E também ele fala também daqueles que se relacionam com o mundo, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo. Ele está falando o quê, irmãos? Você mudou o sentido, você mudou o valor, você perverteu. Adultério é fugir da rota, é fugir de um princípio estabelecido. Está trêmulo aí, irmão? Eu também estou. Pergunta para o teu irmão, está trêmulo? Pesa, irmão. Família é projeto de Deus? Família é projeto de Deus? Olha para o teu irmão e fala, então zele. Se tua família é um projeto de Deus, cadê teu esforço para ter essa família de pé? Se tua família é um projeto de Deus, por que foge dos princípios estabelecidos por Deus? Então esse é o sentido, a criação. A partir daí, não precisava explanar isso. Família é o que está em Gênesis. A partir dali, aí a gente vai ver resultados de consequência de queda do homem. Aí você vai ver o desvio, você vai ver Deus trazendo os exemplos. Irmão, está aqui, a Bíblia é clara. A Bíblia ela não se desconversa, ela se esclarece. Tem resposta. O homem que de vez em quando é sem vergonha. Quando eu falo homem, eu sempre gosto de falar isso aqui. Eu estou falando ser humano, porque a linguagem de Deus com o ser humano, ele fala do homem. Tá? Homem, ser humano, pessoa. Amém, irmãs? E amém, irmãos? Mas essa é a linguagem. Então esse é um princípio estabelecido por Deus. Aí, Salmo capítulo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, casa aqui pode estar se referindo a clã, pode estar se referindo a templo, pode estar se referindo a tribo, ou também pode estar se referindo a família. Porque na verdade um clã é um conjunto de família. E o que se junta num templo? Família. Hoje nós estamos aqui repletos do quê? Família. Então a linguagem é, se o Senhor não edificar a casa, é só substituir. Se o Senhor não edificar a família, em vão trabalham os que edificam. Edificar tem a ver com construção. Ninguém constrói sem planejamento. Ninguém constrói sem investimento. Ninguém constrói sem esforço. O edifício está ali, mas para o edifício ser estabelecido, teve que ter um plano de construção, teve que ter um investimento e teve que ter um esforço. Se o princípio de uma edificação está no Senhor, todo esse edifício que foi construído sem Ele, cairá. Será destruído. E quando ele diz que se o Senhor não edificar, ele está trazendo o Senhor como o pilar central da casa. Ele não está falando se o homem não edificar. Ele está falando se o Senhor não edificar, em vão vai trabalhar, vai planejar, vai construir, vai investir, vai se esforçar, em vão, é o que o texto está dizendo. Porque o princípio da casa e da família está em Deus. A saúde de uma família está em Deus. Os princípios dessa família estão em Deus. Ele tem que ser o pilar. Ele tem que ser o ponto central. Eu faço isso com a Lindaé, embora eu tenha 2 anos e 4 meses, né? 4 meses, é isso mesmo. Só acontece isso comigo, eu estou novo. Vocês que já estão mais avançados, não fala mais velhinho não, mais avançado. Vocês esquecem mais do que a gente, né? Ou não? Mas pelo menos eu adotei, não estou enchendo linguiça para mim não, tá, irmãos? Mas pelo menos eu adotei esse ensinamento. A gente senta
e conversa sobre as coisas. Mas antes da gente conversar, a gente pensa, poxa, vamos chamar Deus para essa conversa? Vamos falar com Ele? Vamos colocar na mão dEle? Porque todo edifício de uma casa está nele. Tudo que se constrói fora dele é em vão, irmãos. Você pode ver, irmãos, o que mais se tem são desvios dessa linguagem familiar de Deus. Você vê no status pessoas postando presentes, bijuterias, lugares. Não que isso seja errado, tá? Não vou deixar de ir para um lugar porque alguém não está fazendo da forma que tem que ser feita. Mas quando a gente olha para a rede social, a gente vê muitos edifícios de casa. Nossa, e a gente de vez em quando peca, inveja. Olha e fala, não vou falar inveja santa, que isso não rola, irmão. Amém? Pelo menos para mim. Mas para mim isso não rola. Mas a gente peca e inveja. Nossa, eu queria ter uma família como aquela, tá vendo? Ele dá tudo para a esposa. Tá vendo aquela mulher? Ela faz tudo pelo esposo. Mas dentro de casa, Deus não está na mesa. Dentro de casa, Deus é o último assunto. Deixa Deus para o final. Chama Ele depois. A gente constrói para depois falar, Deus está aí. Quando cai, a gente fala, mas onde estava o Senhor? Ué, meu filho, eu estava de fora. Se eu tivesse junto de você, você ia ver aonde esse edifício estava. Não foi assim que Jesus falou em Mateus capítulo 7, falando para a sua igreja, mas serve para a família. Obediência, firmado. Saiu sem firmamento. Olha, é fácil ou não é, irmãos? Quando a gente lê, parece ser fácil, né? Mas não é tão fácil assim. De vez em quando eu dentro de casa sou o primeiro a pensar, último, no Senhor. Às vezes ela fala primeiro dele e eu penso nele só depois. Não, depois a gente resolve isso. E às vezes é o inverso. Irmãos, seja sincero, Deus gosta de sinceridade. Edifício, quando cai e se quebra, é porque se desviou do pilar principal. Deus não está no centro dele. Tira Deus do centro da tua casa, para você ver onde vão parar seus filhos. Para você ver onde pode parar tanto a mulher quanto o homem. E o diabo está interessado em que você acha que você é o cara que vai firmar a tua casa. Porque quando você pensar que é você, tudo que você faz, você atribui a você. Todo planejamento se atribui a você. Todo investimento se atribui a você. Eu consegui, minha casa só está assim porque eu me esforcei. Amém, glória a Deus. Mas você vai ver o resultado. E a primeira pessoa que você vai lembrar é: onde estava Deus no meu planejamento? E tem aqueles que constroem. Irmãos, não é sardinha para você não construir. Não faça isso. Não é isso. Mas quando a gente planeja, constrói e faz tudo sem Deus, no final, irmãos, a gente tem a clareza. Ah, Deus não é nessa casa, mas está rico, está bem sucedido. A família tem tudo, o filho tem todos os brinquedos, mas o filho não tem o principal, que é o próprio pai com ele. Só se vê isso quando a gente tem Deus como centro, porque é o próprio Deus que fala: assim como você se afasta do seu filho, eu estou afastado de você. Com Deus a linguagem muda. Algumas pessoas não querem que Deus faça parte da casa, porque se Deus fizer parte da casa, Ele denuncia. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu com a casa de Davi? Nunca a espada cessou da casa dele. E o primeiro resultado da casa foi uma ação de um homem
abusar da sua própria irmã, que era filho de Davi, incesto dentro de casa. Depois, homicídio, assassinato. O próprio irmão se achou no direito de vingar pela pureza da irmã, foi lá e matou o próprio irmão. Onde aconteceu isso? Na família de Davi. Segundo o coração de Deus. Se arrependeu, mas a espada nunca cessou. Amém, irmãos? E é aqui, irmãos, que a gente se perde, porque a gente acha que Deus vai deixar barato. Edifício que cresce, se constrói com investimento, com tempo, sem Deus, tem dia e data marcada para quebrar. Às vezes não quebra na finança, a finança está legal, está alta, mas não tem mais matrimônio. Não tem mais respeito. Só nos resta destruição. Por quê? Deus não está no centro dessa casa. Porque com certeza quando Deus está no centro, e olha só, irmãos, é tão interessante, porque Davi estava com Deus. E tem um detalhe da Bíblia que eu acho primordial quando fala de Davi, é que Davi consultava Deus antes de ir para a guerra. Se ele consultava Deus antes de ir para a guerra, por que ele não consultou que se deitar com a mulher do outro seria um crime? Você consegue compreender isso? Por que Deus não foi falar com ele? Porque ele, pelas experiências e vivência, tinha certeza do que ele estava fazendo. Se um homem vai para a guerra só quando Deus manda, por que ele vai pecar sem Deus falar nada com ele? A matemática bate, irmão? Sim ou não? Não bate. E nunca vai bater. Porque o que Deus já estabeleceu e você conhece, Deus não vai espernear para que você passe pelo ensinamento de novo. Deus já havia palestrado com ele. Deus já havia feito. Qual foi a punição para ele? Davi. Se você quisesse mais, eu te daria, meu filho. Por que você fez isso? Eu poderia te dar mais. Você tem tudo. Você tem eu que promovo o a mais. Por que você não chegou para mim, homem? Foi o que Deus falou com ele. Mas não, foi lá com unhas e dentes, fez, conhecendo quem era, conhecia o esposo dela, conhecia o cenário, ele mesmo promoveu o assassinato do próprio rapaz. Aí acabou, estourou com tudo, quebrou tudo. Deus não quis nem que ele construísse o templo. Tu é homem de Deus, tu se arrependeu, mas meu templo não vai ser construído na tua mão, tem muito sangue. Você acha que a gente não perde alguns privilégios pelo pecado que comete? Você imagina na casa, na família. E eu estou trazendo um conceito biblicamente. Se o Senhor não edificar, em vão, não adianta trabalhar mais. Não adianta investir mais. O problema está em Deus ser o centro da tua família. E o problema não está no dinheiro. O problema não está no planejamento nem no investimento. Está no pilar central. Ele, a partir dele, envolva ele nos negócios. Envolva ele no matrimônio, no ensinamento dos filhos. Não tenho filho, mas eu observo quem já de cabelos grisalhos tem experiência para passar. Eu posso não ter, mas eu sei os princípios. Então, com os princípios que eu vejo, eu consigo falar alguma coisa, embora eu não tenha experiência. Então, a gente precisa entender. Deus, ele é o pilar. Senão, todo trabalho é em vão. Envolva Deus nos teus negócios. Tem gente que cresce e prospera sem Deus. Na verdade, cresce, né? Prosperar, eu já não sei. Prosperar é uma coisa muito além de dinheiro. Prosperidade, se a gente for parar para ver, está longe de money. Prosperidade está em Deus. Não existe prosperidade melhor. Às vezes as pessoas, elas
terceirizam a prosperidade de Deus. Por isso que está essa bagunça, essas diversidades. A prosperidade está em Deus, irmão. Deus tinha homens ricos, ricos de dinheiro, e tinha também homens ricos pobres na terra. Então a prosperidade está onde? Está em Deus, irmãos. Está no princípio com Ele, não está no que eu tenho. Amém? Então, inútil vos será trabalhar. Em vão trabalham os que edificam. Está ali trabalhando, está ali edificando em vão, porque Deus não faz parte dos planejamentos. Deus não faz parte dos envolvimentos da vida. Olha só, Provérbios capítulo 16. Está assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são ímpios aos seus olhos, são limpos aos seus olhos, perdão. Mas o Senhor pesa os... Entenda isso. Todos os caminhos são limpos aos olhos do homem, mas o Senhor pesa o espírito. Espírito pesado. Ele cria aquela resistência. O que eu estou fazendo? Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. E eu estava meditando nesse texto. Confiar ao Senhor tem o sentido de rolar a obra ao Senhor. E por que tem essa linguagem? Porque um homem, quando ele tinha suas cargas, para ele poder atravessar um período do deserto, ele rolava a sua carga para cima de um animal. E essa ação de rolar a carga para o animal fazia com que o animal ficava de joelhos, a carga vinha sobre ele, ele levantava e ele garantia que a carga do homem chegasse ao outro lado. Quando ele fala confiar ao Senhor, ele está falando rolar a obra ao Senhor. É colocar na mão dele, garantindo que chega no final. É nesse sentido. Confiar ao Senhor é dar a mão do Senhor. Esse empreendimento está nas tuas mãos. Os ensinamentos dos meus filhos estão nas tuas mãos. A nossa vida financeira está na tua mão. Os nossos princípios estão nas tuas mãos. Confia ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Irmãos, se isso não tivesse nenhum envolvimento, Deus não diria isso através do próprio sábio Salomão. Existem muitas pessoas que às vezes batem cabeça na vida. Meu Deus, mas a gente tem dinheiro, a gente tem tudo dentro dessa casa, tudo em coisas. A gente prospera em coisas. Ter fartura de coisas não quer dizer que você é próspero. Você vai ver alguém rico, pobre no reino. Amém, irmãos? A prosperidade está em Deus, do crescimento a partir de Deus, aos olhos de Deus. Então, tudo que nós trabalhamos e investimos precisa ter o Senhor. Ele estabelece, Ele firma. Você passa um aperto e ele está lá. Meu Deus, parecia que o empreendimento ia embora. E esse empreendimento é o único recurso que eu tenho da minha família. Aí quando eu pensei que não, Deus enviou o recurso. Porque Ele é o pilar, Ele garante, irmãos. Mas eu não estou falando de barganha, não. Tem gente que barganha. Por isso que não prospera em Deus. Que a prosperidade em Deus é o cenário de Deus levando o seu povo para o deserto. Irmão, se prosperar para você não for ver o mar se abrindo, eu não sei o que é a prosperidade. Se prosperar para você não for no deserto ter codornizes, eu não sei o que é a prosperidade. Se prosperar para você não for ver maná caindo no céu, eu não sei o que você entende sobre prosperidade. Codornize é lugar do habitat da codornize o deserto? Pão no deserto.
É certo? Bate essa matemática? 1 mais 1 é 2, né, irmãos? Amém? É, irmãos. 1 mais 1 é 2, né? Tem alguém com dúvida? Com Deus pode ser 3. Com Deus, 1 mais 1 pode ser 3. Você investe pouco e colhe muito. Mas não é porque você investiu muito. É porque muito tem nome, Deus. Quando a gente chama Deus para os negócios, Nataniel e Aline, Deus, Ele estabelece coisas aonde não existem. Olha, ó Moisés doidinho. O povo quer água. Pedir água no deserto. Não tinha um camelô lá, irmão, vendendo água real. Não tinha poço nenhum lá. O povo quer água, aí Moisés. O povo quer água, Moisés. Toca na rocha. Da onde pedra? Da onde estava jorrando água? De que cachoeira? De que fonte no deserto jorrou aquela água, irmão? Tinha cachoeira naquele deserto, tinha nascente. A nascente é Deus dizer, vai e acontece. O fluxo, o desenvolvimento está na boca de Deus. Se Deus falar que a terra que você está vai manar leite e mel, pode ser deserto. Não, eu vou chamar Deus quando tudo tiver. Não, irmãos, Deus traz a existência onde não existe. Isso é fé, é pisar num chão que não existe, porque só existe no caminho da fé, e a fé não é lógica, é ilógica. A fé não está na base do conceito do homem, a fé está em sai da tenda e vai para a terra. Sai dessa terra e vai para uma terra que ele nem sabia para onde era, mas Deus já falou, só vai, meu filho, o que te garante é a minha palavra. Irmão, se Deus for a fonte da tua casa, da tua família, desse edifício que Deus confiou a você, para onde Deus mandar você ir, vá, porque você vai crescer, você vai desenvolver. Isso não é barganha não, isso é princípio. Se tua vida estiver em Deus, independente do cenário que você estiver, vai acontecer, porque Deus disse. Aí a gente entra para o cenário de Abraão, olhe para os céus. Aí quando a gente vai meditar, que estrela tinha naquele momento ali, se o céu era de dia? Tem estrela de dia, a não ser o sol, né, irmão? A maior estrela, se for a maior, né? Mas olhe para os céus e conte as estrelas de dia. Você consegue contar estrelas de dia? Aonde Deus estava levando Abraão, irmãos? Ele olha, contar as estrelas, mas estrelas só de noite. Ó Deus, ó. Deus disse, irmão, e acabou. A partir de você, uma descendência. Deus disse. Deus falou. Ó Deus, haja e ouve, porque Deus falou, haja. Com Deus é assim, irmãos. Com Deus, Deus fala e acontece. Com Deus, Deus fala e acontece. Por isso que a nossa vida ela precisa estar em Deus. Senão todo o trabalho será em vão. Se ele não edificar, inútil. Verso 2, vos será levantar de madrugada. Aí tem pessoas que levantam de madrugada e vão trabalhar, e que canseira, e aquilo tudo, e não tem paz, não tem segurança, não tem tempo para filho, não tem tempo para filha, não tem tempo para se alegrar dos momentos da vida, só trabalho o tempo inteiro, de forma inútil. E Deus fala, está sendo inútil porque eu não estou aí. É inútil porque Deus não faz parte.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer pães de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Deus dá descanso, Deus dá repouso para aqueles que estão nele. O contrário dele é inútil todo esforço. Não adianta se esforçar diante de um planejamento que Deus não faz parte dele. Amém, irmãos? Então existem princípios. E o princípio que eu estou falando aqui é um único: Deus dentro da casa. A partir disso, ele vai ensinar as regrinhas. O que você tem que fazer, ensinar e tudo mais. Mas ele tem que estar dentro da casa. Pode ver, irmãos, o homem que repousa com Deus, uma família, uma casa que repousa com Deus, é um barraco, mas dorme em paz. O vaso é o mais barato que tem dentro de casa. A descarga, se puxar, arrebenta. O piso não é o melhor. Se tiver piso, está no barro. A cama não é aquela de 3, 4, 5 mil. Se deitar, um barulho de um lado. Se virar, um barulho do outro. Mas tem paz. Suou, ralou o dia inteiro. Chegou em casa, paz. Enquanto o outro está na mordomia, trabalhando no ar-condicionado, teclando os dedinhos e está inquieto. Sabe o que é isso? Deus precisa ser o pilar. Quando Deus é o pilar, não estou falando que você não pode trabalhar no trabalho direitinho. Oh, que maravilha! Sentado na poltrona só com o dedinho lá, até se alegrou, né? Me abençoa, Senhor. Se forme, se capacite, mas deixa Deus estar no centro disso, irmão. Deixa Deus fazer parte dos teus negócios. Envolva a Deus. Seja um lunático de Deus. Fale até sozinho com Ele. Ou só eu que falo sozinho às vezes? Tu fala sozinho, Douglas? Eu falo direto sozinho em casa, irmão. Pergunta ali no ela. Ela vai falar, é verdade. Tô subindo lá na escada, tá o Miquel falando sozinho lá no quarto. Falando com Deus. Mas de vez em quando a gente pira, fala com ele, briga, discute. É assim, Deus. Mas ele tem que estar, irmão. Ele tem que estar no centro. Porque se você perder, você ganha. Com ele perdendo, se ganha. A irmã está rindo, você fala sozinha também, irmão? Fala com Deus, né? Com Deus perdendo, se ganha. Se Deus falar assim, ó, meu filho, esse salário está muito alto, eu quero o seu salário abaixo. Você topa? Ou meu filho, está muito baixo, esse ano eu vou aumentar o teu salário. Irmãos, não importa, sendo baixo ou alto, Deus ele tem que estar no meio. Deus ele tem que estar no meio. Ele tem que estar lá contigo, irmão. O vento vai soprar e você está com ele também na bonança, ele está com você. Não quer dizer que você não vai ter aqui, tendo ou não tendo, você vai estar farto, pleno, feliz, dormindo em paz. Tendo Deus dentro de casa. Você já tomou um café com Deus e a tua família? Você já acordou, fez um café dentro de casa? Calma aí, esse café tem Deus no meio. Faz um café bem fresquinho com canela igual do Geraldo. Ou você que não toma café, faz aquele Nescau 3.0. Mais preto do que o café. Cheio de açúcar aí. Tá vigiando não. E chama ele, Senhor, antes da gente tomar um café e bater um papo, obrigado. Quando ele está na casa, irmãos, tudo está caindo do lado de fora, mas tudo está certo diante dele.
Ele sustenta todos os pilares da casa. Os discípulos estão dentro do barco e a água, pá, pá, parecia que havia pique. Lê o texto. Os discípulos ficaram doidos e foram despertar ele. E Jesus tranquilão, dormindo num barco. Irmãos, quem já velejou aqui? Quem já velejou? Velejar é pegar um barquinho, uma escuna. Ou quem já trabalhou embarcado dentro do mar. Irmão, você tá doido entrar dentro do mar e o barco lá em cima e embaixo. Você imagina com eles. Como é que você vê Deus num negócio desse, irmão? Eu andei de escuna a primeira vez, irmão, quase infartei. O negócio lá em cima e desce, um enjoo, aquele embrulho, sobe e desce. Falei, se eu cair aqui, isso é quantos metros de profundidade? Lindaiá passou mal, eu passei mal, cheio de remédio na veia para não... Mas você imagina você de noite, na tempestade, a gente mete malha nos discípulos, mas você toparia dentro de um barco, quem pesca sabe, vai para o barco de noite, fica ali a madrugada toda para pescar, vem uma tempestade, o barco levanta e abaixa, levanta e abaixa, levanta e abaixa. Como é que você vai lembrar que Jesus está no barco dormindo? Jesus olha e fala, o que foi, gente? Vocês não têm fé, não? Ó Jesus, vocês não têm fé, não? Eu estou dormindo. Se eu durmo na tempestade, por que você se apavora? Está servindo para alguém aqui? Se eu durmo nessa casa, por que você se apavora? A porta fechou? Fica tranquilo, eu ainda estou dentro da casa. Não pode a porta aberta e eu longe dela. Chame Deus para dentro de casa. Olha, Salmo 128, e aqui eu vou partir para encerrar. 128, verso 2: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Por que irá bem? Porque Deus disse, irmão, coloque isso na tua cabeça, quando Deus fala alguma coisa, Deus é fiel para cumprir e sustentar. A gente que dá uma titubeada, a gente fala e não cumpre, mas quando Deus fala, você se irá bem, fazendo isso, tenha certeza que vai dar bom. Por querer, ele disse, chame ele para dentro da sua casa, chame ele para os seus negócios. Não seja como o rico de Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Jesus conta uma parábola. Ele fala, existia um certo rico, e esse rico, ele tinha herdades, ele tinha um lugar onde ele poderia estocar suas finanças, e de repente ele falou, vou progredir, vou criar, vou estar abastado, vou crescer, vou desenvolver. Aí no final ele disse assim, e direi à minha alma, alma, descansa. Aí Deus olhou para esse homem e disse, ó louco, e se hoje te pedirem a tua alma? Olha o que Jesus está ensinando. De que vale esse crescimento se eu não estou aí? De que vale você está num bom emprego, mas eu não estou aí? Eu estou nessa casa. Essa casa me pertence. Eu posso morar nessa casa. Eu posso habitar nessa casa. Você está disposto a suportar Deus ditar as regras dentro de casa? Porque quando Deus está dentro de casa, eu dou um berro com a minha esposa, ele fala, falou alto demais. Ela grita comigo, ele diz para ela, falou alto demais. Dentro de casa, se destratar o filho, olha, não era para agir assim. Ou o filho está numa ação errada com você, Deus disciplina ele. Quando Deus está em casa, Deus tira a fenda dos nossos olhos e mostra onde a gente está errando. Chama Deus para dentro de casa. Irmão, nada que começa errado termina certo.
E nada que começa certo termina errado. Porque se ele está ali, ele garante. Ninguém planta chuchu e colhe melão. Tua colheita não vai vir fora da tua plantação. Aquilo que eu planto, eu colho. Se eu comecei arrumado com ele, eu tenho que terminar arrumado com ele. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé.